Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli Lopes. Olá, Sara Raquel. E hoje, segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, vamos iniciar os nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro destaque de hoje é sobre infraestrutura. Obras de coleta de esgoto da COP30 alcançam apenas 3% da população de Belém. Governo do Pará afirma que projetos beneficiam 500 mil pessoas, mas saneamento foi ampliado para só 40 mil e secretário fala em etapas. Cúpula dos Povos cobra ousadia dos participantes que tomarão decisões na COP30. Igor Patrick escreve nesta segunda: BRICS tem a chance de fazer da cúpula em Belém mais do que palco simbólico. Já no carrossel de imagens desta segunda-feira, temos aqui a primeira foto, que foi sobre o ato em São Paulo. Manifestantes se reúnem na Avenida Paulista no domingo, dia 1º de junho, para protestar contra o PL do licenciamento ambiental e também apoiar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Já na segunda foto é da editoria de esportes. Campeonato Brasileiro. O jogador Neymar é expulso por tentar gol de mão e não joga mais no Santos até fim de contrato. Atacante recebe cartão vermelho em derrota para o Botafogo. E por último, temos aqui um assunto que é sobre carros. BMW iX2 supera gêmeo e gasolina em teste de desempenho, mas a autonomia é baixa. Já na política brasileira, temos aqui um destaque para o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Tarcísio sobe gastos com isenções em ano eleitoral e põe em xeque discurso para se contrapor a Lula. Governador de São Paulo prometeu diminuir os benefícios fiscais, mas LDO projeta alta. Já na área da educação, falta de investimentos faz 46 de 53 universidades do país caírem em lista internacional e 7 sobem. A Universidade de São Paulo perde uma posição no ranking, mas ainda segue a melhor da América Latina. E o próximo destaque é na área da política. O Mensalão, que completa 2 décadas neste ano, abalou o primeiro governo Lula e levou a ação histórica no Supremo Tribunal Federal. E ainda é chamada de capa. Comunidade liga a obra de eólica na Bahia à morte de criança e a rachaduras de casas na cidade. E a entrevista desta segunda-feira: subsídio público na conta de luz distorce rentabilidade e deve ser reduzido, disse CEO da Eletrobras. Para Ivan Monteiro, no futuro os clientes vão poder escolher de quem comprarão a energia. E ainda sobre política, o fundador do MST diverge de seu filho, que coordena o movimento e é contra a demissão de ministro. Valmir Chaves afirma que Paulo Teixeira é bem intencionado, mas tem poucos recursos. E ainda é destaque: São Paulo tem início de semana com chuva e uma temporada de efeito cebola. Após terça-feira, amanhã chuvosa, cidade terá manhãs geladas e tardes quentes a partir de quarta-feira. E sobre o imposto de renda deste ano, 2025, a Receita Federal volta a receber a declaração do imposto de renda com multa para quem atrasou. Quem perdeu prazo deve entregar a declaração sob pena de multa e de ter o CPF irregular. Já na Europa, candidato opositor, nacionalista e antissistema vence as eleições para a presidência da Polônia. Vitória de Karol Nawrocki pressiona o premier progressista e dá fôlego aos planos de Donald Trump. Já na sessão Pare para Ler, terapia de troca de plasma pode ajudar você a viver mais? Há evidências iniciais de que o procedimento pode ser capaz de retardar a deterioração biológica, mas muitos cientistas estão céticos. E nos especiais do Folha de São Paulo, Marty Sorrell, que criou a maior agência publicitária do mundo, vai estrear curso na Casa Folha.
Davison Sampaio escreve: por que estudantes com muito conhecimento podem até não conseguir a aprovação no Enem? No caderno Todas, é sobre música. Quem é Connie Francis, cantora que viralizou agora com música lançada 6 décadas atrás? Está se divorciando. Existe um coach para te ajudar com isso. No caderno de economia, nós temos 4 chamadas. A primeira é sobre inflação. Taxas do Tesouro IPCA+, recuam para abaixo de 7%, com o cenário externo e Selic alta. Já sobre benefícios, Bolsa Família e Auxílio Gás de junho começam a ser pagos no dia 16 e os pagamentos seguem até o dia 30. Famílias devem ter cadastro atualizado no CAD único. E o próximo destaque, carro ou proteção vitalícia. Qual presente seu filho vai valorizar mais no futuro? Já na área da política, o Eduardo Bolsonaro pode se candidatar mesmo nos Estados Unidos, diz especialista. Presença no Brasil para procedimentos de registro de candidatura não é necessária. No caderno de equilíbrio, interação emocional com chatbots pode prejudicar a saúde mental. Consequências são isolamento social, intolerância à diversidade e solidão, dizem os especialistas. E ainda no caderno de equilíbrio, a escritora americana vive um ano de celibato e transforma a experiência que teve em um livro. Já sobre algumas matérias de destaque internacionais, temos aqui a primeira, que é na guerra da Ucrânia. A Ucrânia destrói 41 aviões de guerra da Rússia em ataque massivo de drones. Ofensiva de proporções inéditas teria sido planejada por 1 ano e meio. Já na Ásia, líder na corrida presidencial da Coreia do Sul quer equilibrar Estados Unidos e China. O líder Lee comandou defesa da Assembleia em meio a decreto de lei marcial. Já na editoria do Cotidiano, lá em Boston, ex-policial militar do Ceará é condenado nos Estados Unidos por mentir sobre massacre. Sentenciado por chacina aqui no Brasil, Antônio Vidal Filho poderá ser deportado. E mais um caso aqui de violência. Criminosos matam motociclista em posto de combustíveis lá em São Paulo. E ainda sobre outro caso, um homem é preso em São Paulo sob suspeita de manter a namorada em cárcere privado. Também temos aqui um destaque para Cracolândia. Nunca é expulsar, mas atrair grupos, diz ativista de Nova York sobre Cracolândias. Ethan Kent fala sobre como combater apropriações negativas do espaço público. Já no caderno de meio ambiente, um documentarista americano registra como população reflorestou desertos lá na China. Fenômeno impressionou ministra Marina Silva em visita ao país em maio. Já no caderno de ciência, qual o cheiro do espaço? Cientistas estudam odores para entender composição do universo. E por último, no caderno de cultura, nós temos 3 chamadas. A primeira, galerista Luísa Strina, a poderosa chefona da arte do país, mostra a sua coleção. E o próximo destaque é sobre música. Chico Buarque canta Cálice com Gilberto Gil em show na Marina da Glória, lá no Rio de Janeiro. E por último, nós temos uma crítica. Juliette Binotti se despede da aura de estrela em Entre Dois Mundos, de Emanuel Carrere. E antes de passarmos para o Oceli com os destaques do jornal O Estado de São Paulo, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso.
São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Na capa do jornal O Estado de São Paulo, desta segunda-feira, dia 2 de junho, o destaque é esta foto aqui de uma estação ferroviária na cidade de Campos do Jordão. Diz assim a legenda: novos trilhos para uma ferrovia centenária. Concessão da Estrada de Ferro Campos do Jordão à iniciativa privada está em consulta pública. Plano prevê investimentos de 400 milhões de reais para recuperar a ferrovia, parada desde 2017, e retomar o transporte de passageiros para esta cidade turística de São Paulo. Ainda é chamada de capa do Estadão para o caderno Economia e Negócios. Novas marcas chinesas de eletrônicos aumentam a aposta no país. Com fábricas próprias ou produção terceirizada, nomes como a Oppo, a Hisense e a Jove investem no mercado brasileiro e buscam reconhecimento do consumidor. 600 milhões de reais é o valor investido pela Midea na terceira fábrica brasileira que será construída no estado de Minas Gerais. Diplomacia. Lula critica Trump por ameaças de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O presidente defendeu soberania da justiça e pediu atenção à eleição no Senado em 2026 para blindar o STF. E esta declaração de Lula foi feita ontem durante o 16º Congresso Nacional do PSB. Ele participou e nesse congresso o João Campos, prefeito de Recife, foi eleito presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro. Mas o Estadão escolheu como a manchete, o assunto principal da edição desta segunda-feira, uma matéria internacional. Operação Teia de Aranha. Ucrânia ataca bases aéreas na Rússia e destrói 41 aviões. Um dia antes de nova rodada de negociações de cessar-fogo, marcada para hoje na Turquia, a Ucrânia lançou um ataque de grandes proporções dentro da Rússia. Pelo menos 41 aviões militares foram atingidos. Os prejuízos foram estimados em 7 bilhões de dólares, cerca de 40 bilhões de reais. Trata-se da maior operação em território russo desde o início da guerra, que começou em fevereiro de 2022. A ação, segundo um militar ucraniano, levou mais de 1 ano e meio para ser executada e teria sido supervisionada pessoalmente pelo presidente Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Ao mesmo tempo, os russos
atacaram uma base de treinamento militar ucraniana, deixando 12 soldados mortos e outros 60 soldados feridos. Antes, a Rússia deflagrou o que Kiev chamou de maior operação aérea noturna desde o início do conflito, com o uso de 472 drones e 7 mísseis. 34% da frota russa de porta-mísseis teria sido destruída nessa operação batizada de Teia de Aranha. No caderno C2, que é o caderno de cultura do Estadão, hoje traz uma matéria, um resgate histórico da vinda do físico Albert Einstein ao Rio de Janeiro. Na época, o físico já era famoso quando desembarcou pelo Brasil, há 100 anos atrás. Requisitado, achou os eventos chatos e cansativos. Tem a seguinte frase do Albert Einstein nos diários dele: mais morto que vivo, disse Albert Einstein, escreveu, aliás, Albert Einstein nos seus diários quando esteve no Rio de Janeiro há 100 anos. Em 1961, portanto, há 61 anos atrás, a tentativa de golpe que deixou o país à beira da guerra é outra matéria chamada de capa do Estadão. Ataque terrorista. Homem ataca manifestantes pró-Israel nos Estados Unidos, diz a polícia. No caderno Economia e Negócios, é uma chamada para a morte de Stanley Fischer. Ele é ex-presidente do Banco Mundial, ex-presidente do FMI, ex-presidente do FID, que é o Banco Central norte-americano, e trabalhou até no Banco de Israel. Ele faleceu ontem aos 81 anos de idade. E por último, é uma chamada para uma entrevista que o Estadão traz hoje com o Procurador de Justiça de São Paulo, Fábio Costa Pereira, chefe de projeto contra extremismo online. Ele vê sentimento de vazio entre os adolescentes. Uma frase destacada dessa entrevista que ele deu ao Estadão: nossos filhos não vivem mais em nosso mundo, disse Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça de São Paulo. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal O Globo? Do jornal O Globo desta segunda-feira, temos 2 destaques para o caderno de esportes. O primeiro é sobre festa pré-mundial. Flamengo atropela o time de Fortaleza e assume liderança. Fluminense e Botafogo também vencem os últimos jogos antes da ida para os Estados Unidos. E o próximo destaque, artilheiro e garçom. Arrascaeta chegou a 9 gols e 4 assistências no campeonato. Aqui abaixo nós temos esta imagem que faz parte da editoria internacional. Esta imagem nos informa que Rússia e Ucrânia fazem ataques massivos às vésperas de encontro por cessar-fogo. Drones ucranianos atingiram ao menos 4 bases aéreas da Rússia e 2 pontes ferroviárias desabaram, no que o Kremlin chamou de ato de terror. Moscou lançou mais de 470 drones contra território ucraniano e os 2 países retomam hoje conversas de cessar-fogo lá na Turquia. E a manchete desta segunda-feira do jornal o Globo é sobre economia. Prejuízo dobra, passa de 1,7 bilhão e Correios vivem atrasos e apagão de insumos.
Funcionários se queixam até de falta de envelope. ANAC suspende voos da empresa. A crise dos Correios atingiu um novo patamar. A estatal teve prejuízo de 1,72 bilhão de reais no primeiro trimestre, mais do que o dobro do registrado em igual período de 2024. O quadro de receitas em queda, perdas crescentes e maior concorrência no setor de entregas afeta a operação e se tornou foco de tensão no governo. Funcionários reclamam de falta de material em agências e há queixas de atraso em pagamento de terceirizados. Em outra frente, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, suspenderá voos da estatal feitos por terceiros a partir de quarta-feira por questões ligadas a transporte de produtos perigosos. E ainda falando sobre a política, agora na área da saúde, o governo vai gastar R$1 bilhão com o remédio mais caro do mundo. A estimativa é que 137 dos cerca de 2.000 pacientes do país com atrofia muscular espinhal, conhecido como AME, consigam receber o tratamento com Zolgensma nos próximos 2 anos. E na área da economia, o Pix automático será lançado pelo Banco Central nesta semana. Nova funcionalidade promete simplificar pagamentos de contas recorrentes, como as de telefonia, condomínio, assinatura de stream e serviços como academias de ginástica. Banco Central fará o lançamento na quarta-feira, mas o serviço deve estar disponível nas instituições financeiras a partir do próximo dia 16 de junho. E sobre política sem dinheiro, Planalto aposta em inauguração de postos de saúde e praças. Com os cortes no orçamento atingindo as grandes obras do PAC, o presidente Lula deve viajar o país nos próximos meses para entregar pequenas iniciativas. Reação a Trump é o próximo destaque. Lula sai em defesa de Alexandre de Moraes e reclama do governo dos Estados Unidos. Segundo ele, faz tanta barbaridade e nunca critiquei. E ainda a chamada de capa, os centros de tortura da ditadura são transformados em memoriais. Justiça, Ministério Público e governos se uniram para desapropriar os imóveis. Já no Rio de Janeiro, incêndio em casarão na Lapa deixa 2 mortos e feridos. Polícia apura se fogo no imóvel começou após um homem atacar a sua companheira. Também temos aqui um destaque especial do segundo caderno, Histórias de Amor no Coração dos Estados Unidos. Livros do gênero chamado Small Town Romance, onde cidadezinhas americanas são palco de intensas paixões, conquistam o Brasil. E por último, na editoria do Rio de Janeiro, primeiro domingo das novas regras da praia é marcado por dúvidas e pouca fiscalização. Barracas começam a se adequar ao novo padrão visual, mas motos seguiram circulando no calçadão. Agora o Oceli com os destaques do Correio Brasiliense. No alto da capa do Correio, Sara e Internauta, nós temos uma matéria chamada de capa para o empreendedorismo feminino, emancipação e liberdade. Lia Maria, esta que está aqui ao lado da chamada, essa foto, faz parte de um time bem-sucedido de mulheres que encontraram no empreendedorismo um caminho para transformar a vida e muitas vezes escapar da violência e da dependência financeira. No Sul, famílias obtêm renda com negócios de impacto social. A outra chamada no alto da capa é sobre o Festival da Cachaça que está acontecendo em Brasília, direto do Alambique. Festival da Cachaça de Brasília reúne 25 mil pessoas em degustações da bebida mais brasileira de todas. Aqui na foto é o Cid Faria, que fabrica a cachaça com o nome Remedim. Também aproveitou para conhecer outras marcas
da bebida alcoólica que está sendo exibida ou que estão sendo exibidas outras marcas que são fabricadas ali no Goiás. A manchete do Correio é sobre esta frase do presidente Lula ontem em Brasília, durante o Congresso Nacional do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Lula disse: "Se eu estiver motivado, a extrema-direita não volta." Em convenção do PSB, presidente sinaliza a disposição de concorrer a um novo mandato e critica ações nos Estados Unidos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ao discursar no 16º Congresso do PSB em Brasília, o presidente Lula mostrou-se inclinado a disputar um 4º mandato no Palácio do Planalto. 4º mandato a presidente da República. Abre aspas, disse ele: "Se eu estiver bonitão do jeito que estou, apaixonado do jeito que estou e motivado do jeito que estou, a extrema-direita não volta a governar o Brasil." Fecha aspas, disse Lula. Ao lado de João Campos, esse aqui da foto, que o Lula de camisa azul e esse de camisa branca é o João Campos, prefeito do Recife, que foi eleito ontem presidente nacional do PSB e provável nome do partido para disputar o governo de Pernambuco contra a atual governadora Raquel Lira, ela que saiu do PSDB e foi para o PSD, ela é candidata à reeleição. E João Campos, que está findando o mandato como prefeito de Recife, ele não pode mais ser reeleito, ele vai disputar o governo do estado. E os dois partidos da base aliada, tanto o PSD de Gilberto Kassab, como o PSB, agora presidido nacionalmente pelo João Campos, são da base aliada do governo Lula. E Lula ressaltou a parceria com a sigla do vice-presidente Geraldo Alckmin e afirmou ser importante formar uma frente de candidatos ao Senado Federal. Serão 2 vagas para serem preenchidas por cada unidade da federação. Cada estado vai votar em 2 vagas. Aqui no Ceará, as 2 vagas que abrem, porque estão encerrando o mandato, é do senador Cid Gomes e do senador Eduardo Girão. Lula disse ainda nesse discurso lá ontem em Brasília, abre aspas, "Precisamos ganhar a maioria no Senado, porque senão esses caras bolsonaristas vão avacalhar o Supremo Tribunal Federal." Fecha aspas, atacou Lula. Por fim, o presidente da República criticou o governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, que tem anunciado medidas em retaliação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Não só ao ministro Alexandre, como todos os membros da Corte do Poder Judiciário Brasileiro. Outra chamada de capa na área de política. O governo insiste em manter o aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, para o Congresso Nacional reduzir as emendas parlamentares.
ao alegar que o aumento no IOF é inevitável para equilibrar as contas públicas, o governo tem por motivação forçar uma negociação com o Congresso Nacional a fim de reduzir o volume de recursos liberado pelas emendas parlamentares. Atualmente, para o orçamento deste ano, estão previstos a liberação de 50 bilhões de reais através das emendas parlamentares, seja de senador e seja de deputado. Dinheiro que é mandado para os municípios e para os estados e que o Supremo está dizendo que não tem transparência. Ninguém sabe quem mandou, para onde mandou, onde chegou e o que foi feito desse dinheiro. O decreto do Ministério da Fazenda, aumentando o IOF, que foi divulgado semana passada, já prevê um corte de 7 bilhões de reais. A estratégia do governo é convencer o legislativo a contribuir mais com o equilíbrio fiscal. Ainda na área de política, nessa série de matérias que o Correio está trazendo para comemorar os 40 anos de redemocratização do país, depois da ditadura militar, os militares passaram 30 anos governando o Brasil, aí depois o Tancredo foi eleito, mas não governou porque foi morto antes de tomar posse, e quem tomou posse foi, em 85, foi o Sarney, que era o vice. Diz assim a chamada de capa para essa matéria: a carta que conduziu o Brasil à democracia. Sequência de reportagens do Correio Brasiliense sobre os 40 anos de redemocratização reconstitui a saga política para elaborar a Constituição de 1988, a nova Constituição, que está em vigor ainda hoje. Em junho de 1985, o presidente Sarney envia mensagem ao Congresso Nacional com a proposta de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, especificamente com a missão de fazer uma nova Constituição brasileira. E a Constituição é a lei maior do país, é a chamada Carta Magna, é a lei que dá todas as diretrizes para o Brasil funcionar nas suas diversas áreas: judiciário, executivo e legislativo. Esta foto é para uma caminhada que acontece todos os anos em Brasília, é a Caminhada Mariana, encerrando o mês de maio, que é o mês, para os católicos, o mês de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Chamada assim, No Caminho com Fé e Tradição. A Caminhada Mariana reuniu em Brasília 6.000 fiéis que percorreram um trajeto de 32 quilômetros entre a cidade do Gama, que é uma cidade satélite de Brasília, até a Asa Sul, que fica no plano piloto. Por que chama de Asa Sul? Tem a Asa Sul e a Asa Norte, porque o plano piloto ele foi construído com um formato de avião. O eixo central é como se fosse o corpo do avião e tem as asas, a Asa Sul e a Asa Norte. Então, essa caminhada foi lá do Gama, da cidade, até a Asa Sul no plano piloto, no centro de Brasília. A Romaria, em homenagem à Mãe de Jesus,
varou à noite e foi finalizada na manhã de ontem, domingo, com uma missa na igreja de Nossa Senhora de Fátima. E esse trajeto de 32 quilômetros, comparando, é como de Fortaleza a Maranguape, a pé, a noite todinha caminhando para chegar de manhãzinha lá na Asa Sul e celebrar uma missa na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Isso para os fiéis católicos. Tem, além dessa manifestação religiosa, teve outra manifestação ontem lá em Brasília. Esta de maneira política. Marcha contra a devastação. Protestos contra o projeto de lei que muda regras do licenciamento ambiental, que flexibiliza, que facilita, que simplifica a emissão de licenciamento ambiental, se espalharam pelo menos em 11 capitais brasileiras. Em Brasília, manifestantes ocuparam o Eixão do Lazer, na altura da quadra 106 da Asa Norte, onde fica ali perto da esplanada dos ministérios. Ainda é chamada de capa do jornal Correio Brasiliense, Tecnologia e Inteligência Artificial. Sistema identifica doença pulmonar. Chamada internacional, guerra. Ucrânia destrói 41 aviões russos no ataque de mais de 400 drones. E por último, é uma chamada para o futebol. Goleada digna de liderança. Com 2 gols de Luiz Araújo, é esse jogador aqui da foto, o Flamengo faz 5-0 aqui no time Fortaleza, um time aqui do estado do Ceará. E o jogo foi no Maracanã. E conta com derrota do Palmeiras, do time do Palmeiras, para virar líder do campeonato. Sara, o que é que nós temos de novidade aqui do jornal cearense O Povo? No alto da capa do jornal O Povo, nós temos 2 chamadas. A primeira é para as páginas azuis do jornal. Sai de baixo que é a rainha. Lia de Itamaracá projeta ciranda pelo mundo. E a segunda chamada é do caderno Vida e Arte. Quadrilha junina de Fortaleza une arte e resistência para enfrentar os desafios. Já a manchete desta segunda-feira é uma reportagem sobre o jogo do Tigrinho, as máfias internacionais por trás dos influenciadores de apostas. Esquemas movimentam bilhões de reais a partir de algoritmos manipulados no exterior e propaganda enganosa. Apostadores relatam endividamento. Já nesta imagem do caderno Farol, fala sobre fé, tradição e política, marcam a abertura da 97ª Festa do Pau da Bandeira, que dá início a festejos juninos. Já na área da política, 2026 movimenta a oposição no Ceará e governo quer adiar o debate. Já na área de esportes, Ceará é derrotado pelo Atlético Minas Gerais e perde a primeira em casa na Série A. E o próximo destaque é da editoria de economia. Ceará tem recorde histórico de empresas inadimplentes desde 2016. E por fim, na área de esportes, Fortaleza é atropelado pelo líder Flamengo e entra no Z4 do Brasileirão. Agora eu convido o Oceli para apresentar a capa do Valor Econômico. No alto da capa do Valor Econômico, Sara e internautas, nós temos 3 chamadas. A primeira é para o obituário. O ex-FIDE, que é o Banco Federal Norte-Americano, e ex também do Banco de Israel, o Stanley Fischer,
um dos mais respeitados economistas do mundo, morreu ontem aos 81 anos. Aqui é a foto dele, é esse senhor aqui de óculos. Outra matéria chamada de capa para os Estados Unidos. O déficit americano preocupa investidores globais, senadores republicanos, preocupa também eleitores nos Estados Unidos e até o empresário Elon Musk, que deixou o governo. Carreira. A Eliane Cantão, executiva da Nissan, montadora de veículos, diz que um de seus focos é otimizar os custos logísticos da montadora. A manchete do Valor Econômico, que é a matéria principal escolhida pelo jornal para estampar na sua capa, diz o seguinte: com oferta de ações em baixa, venda em bloco se aproxima do recorde. Companhias abertas. Em 2025, o chamado Block Trade já soma 15 bilhões de reais em transações, perto da cifra de 17,7 bilhões de reais de 5 anos atrás, quando foi a máxima histórica. Em um mercado com baixa atividade para ofertas de ações, a venda de papéis por meio de leilões na Bolsa de Valores, no jargão do mercado, o Block Trade, se consolidou como principal porta de saída para investidores com posições em empresas abertas. Neste ano de 2025, esse instrumento está em cerca de 15 bilhões de reais em transações e por perto do recorde de 17,7 bilhões que foi alcançado em 2020. O principal bloco ocorreu para a venda de uma posição da Cosan, do empresário Rubens Ometo, na Vale do Rio Doce, que movimentou 9 bilhões de reais, o maior block trade da Bolsa Brasileira. A gestora Pátria, por sua vez, se desfez de fatia de 2,2 bilhões da Smart Fit, que é essa cadeia de lojas, né, lojas de a Smart Fit para exercícios físicos, para a questão de corpo. Tem várias lojas, inclusive aqui em Fortaleza. A empresa Vivo também promoveu um leilão de sobras que movimentou 1 bilhão de reais. Já o fundo canadense CPPIB vendeu 700 milhões da GESP. Outra chamada de capa do Valor é para essas declarações de Lula ontem lá no Congresso Nacional do PSB. Em meio ao impasse do IOF, que é o aumento do imposto sobre operações financeiras, o Lula elogia o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, que estava também no Congresso Nacional do PSB, e defende diálogo entre o Executivo e o Congresso Nacional. Em meio à pressão do Congresso para derrubar o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o presidente Lula defendeu o diálogo mais amplo do Executivo com o Parlamento antes de tomar decisões. Também elogiou o presidente da Câmara, Hugo Mota, crítico da alta do IOF. Disse assim o Lula: o governo tem que aprender que, quando quiser decisão que seja unânime entre todos os partidos, o correto não é a gente tomar a decisão e depois comunicar.
é chamar as pessoas para tomar decisão junto, para que a gente mostre os efeitos e quando chegar as coisas estarem mais ou menos alinhadas, disse Lula em Congresso Nacional do PSB. Ele criticou manifestação dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. E por falar nos Estados Unidos, Correio Brasiliense traz uma matéria dizendo que o tarifaço de Trump impacta balanços do agronegócio brasileiro. Tenho aqui uma entrevista com a Fernanda Guardado, ela que é a economista-chefe do BNP Paribas para a América Latina. E ela fala, apesar de ter surpreendido para baixo, o resultado do PIB no primeiro trimestre ainda sugere atividade e, em especial, consumo sustentados em um país que deve crescer acima do potencial. Tem outra entrevista com a brasileira Inayara Florencio. Brasil e Washington Oliveto, publicitários, são homenageados no Festival de Cannes, na França. E a Inayara Florencio, ela vai ser um dos jurados, vai compor. E por último, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, altera prazo para compensação tributária. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento sobre compensação de créditos tributários obtidos judicialmente, reduzindo o prazo para o acerto de contas. Os ministros decidiram que o valor obtido pelo contribuinte deve ser utilizado integralmente em até 5 anos, a contar do trânsito em julgado da sentença. Agora, nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo, a coluna do Estadão escreve o seguinte texto: cerco a Eduardo Bolsonaro embaralha planos do PL no Senado, mas sem ajudar PT. A abertura de inquérito no STF para investigar a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras embaralha os planos do PL para a eleição ao Senado em São Paulo, mas sem facilitar a vida do PT no estado. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a dizer que o deputado voltaria ao Brasil em julho, mas o cerco judicial deve mantê-lo mais tempo no alto exílio no exterior, pelo risco de apreensão do passaporte. Segundo apurou a coluna no jornal, integrantes do partido já avaliam se há possibilidade jurídica de ele disputar a eleição, mesmo estando em solo americano. Em tese, essa indefinição poderia beneficiar o PT em São Paulo. Mas a sigla evita contar vantagem mesmo se Eduardo ficar fora da disputa. Eles acham outro, avaliou uma liderança petista. E Jair Bolsonaro, que está inelegível, cita Eduardo como possível candidato ao Planalto em seu lugar. Mas o nome de Flávio Bolsonaro também passou a ser cogitado, caso o ex-presidente insista em tentar manter a franquia familiar na disputa pela presidência. Nesse cenário, Carlos Bolsonaro pode tentar o Senado. E o governo do presidente Lula prepara campanha publicitária para apresentar a tarifa social de energia elétrica, avaliada internamente como o maior programa social do mandato. A propaganda, que deve estrear neste mês, vai destacar que até 115 milhões de pessoas serão beneficiadas com gratuidade ou descontos. E a ofensiva é mais uma tentativa do Planalto de interromper a queda de popularidade do presidente. Os desgastes mais recentes foram o aumento do IOF e a fraude bilionária contra aposentados do INSS. Já uma outra nota, ainda nesta mesma página: as guardas municipais de capitais brasileiras têm, em média, um guarda para 1,7 mil habitantes.
proporção 5 vezes menor do que a indicada pela ONU. Os dados são da Associação Nacional de Guardas Municipais, a AGM Brasil. Na semana passada, o Senado aprovou uma PEC que incluiu a Guarda Municipal na Constituição como integrantes da segurança pública. Agora, na página de editoriais, temos aqui este primeiro texto, Profeta de Araque. Como não governa, Lula da Silva faz comícios, caçando votos antes da hora e posando de Messias, como na Paraíba, onde se apresentou como enviado de Deus para levar água ao sertão. Já o segundo texto, Oportunidades no Nordeste. Região retoma a segunda posição no ranking de consumo no país, uma evidência do potencial e dos desafios de estados que ainda podem crescer muito mais. Agora, nas páginas internas, temos aqui a primeira matéria da Política, que vai tratar do assunto sobre diplomacia. Lula critica Trump por ameaça contra Moraes e quer blindagem para o STF. Presidente defendeu a soberania do país após Departamento de Estado afirmar que estuda sancionar Moraes em razão de decisões judiciais contra plataformas digitais. O presidente Lula criticou ontem o governo de Donald Trump após o Departamento de Estado americano sugerir sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Moraes se tornou alvo do governo Trump depois que decisões do magistrado brasileiro afetaram plataformas digitais sediadas nos Estados Unidos e aliados da Casa Branca, como Elon Musk, dono do X, que é o antigo Twitter, no caso. E no último dia 21, durante a sessão do Congresso americano, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que há grande possibilidade de um ministro ser alvo de sanções. E o petista pediu atenção à eleição no Senado para preservar instituições que garantem a democracia. Isso porque ele quer evitar maioria bolsonarista no Senado. E ainda na política, o João Campos assume o PSB e quer Alckmin com Lula em 2026. Visto como um nome da renovação na legenda, o prefeito socialista do Recife vem de uma família tradicional da política pernambucana. O prefeito do Recife, João Campos, assumiu ontem a presidência do PSB durante o Congresso Nacional do Partido em Brasília. E aos 31 anos de idade, o político ocupará o lugar de Carlos Siqueira, com a missão de fortalecer a legenda para as próximas eleições e tentar garantir a permanência do vice-presidente Geraldo Alckmin na chapa de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E embora visto como um nome da renovação no PSB, João Campos vem de uma família tradicional da política pernambucana. É bisneto de Miguel Arraes, que governou Pernambuco 3 vezes e liderou o partido entre 1999 e 2005. E também filho de Eduardo Campos, também ex-governador do estado e ex-presidente do partido PSB. Lembrando que Eduardo morreu em um acidente aéreo em 2014, no auge de sua carreira política, quando disputava a presidência ao lado de Marina Silva, hoje ministra do Meio Ambiente. E na época ocupava o 3º lugar nas pesquisas, atrás de Dilma Rousseff e Aécio Neves. E aqui nós temos uma fala do presidente Lula. Podem ter certeza de uma coisa, se eu estiver bonitão do jeito que eu estou, apaixonado do jeito que eu estou e motivado do jeito que eu estou, a extrema-direita não volta a governar este país nunca mais. E aqui nesta imagem nós temos a foto de Lula e Campos, ambos ao centro. Há quem defenda outras siglas na vice. A próxima matéria, no caso, é sobre o 8 de janeiro. Senadores brasileiros vão aos Estados Unidos visitar fugitivas. Uma comissão formada por senadores brasileiros, paga com recursos do Congresso Nacional, vai viajar aos Estados Unidos para visitar fugitivas da Justiça que participaram do 8 de janeiro. A viagem foi proposta por Eduardo Girão, do Partido Novo, do Ceará, e aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. O requerimento cita 4 mulheres, sendo que uma é ré e 3 já foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal por participar dos atos golpistas.
e elas fugiram do Brasil e foram detidas por imigração ilegal ao entrar nos Estados Unidos. Cristiane da Silva, condenada a 1 ano de prisão, contudo, já foi deportada ao Brasil e as outras 3 estão presas desde 21 de janeiro em El Paso. São elas Rosana Maciel Gomes, Raquel Souza Lopes e Michele Paiva Alves. Girão argumenta ser necessário averiguar as condições carcerárias e possíveis violações humanitárias. Já na editoria internacional desta segunda, Operação Teia de Aranha é a primeira matéria. Com drones, Ucrânia destrói 41 aviões de guerra dentro da Rússia. A ação conduzida durante ataque de Moscou à base de treinamento ucraniana marca escalada do conflito um dia antes de nova rodada de negociações de paz que acontecerá na Turquia. Homem ateia fogo contra manifestantes pró-Israel lá nos Estados Unidos e esse caso aconteceu lá em Colorado. E aqui na editoria Metrópole nós temos uma entrevista. Ele é procurador de justiça, Fábio Costa Pereira. Segundo ele, nossos filhos não vivem mais em nosso mundo, alertou o procurador na entrevista. Ele vê sentimento de vazio entre os adolescentes nas redes e destaca avanço do extremismo feminino. Já na área da saúde, nova diretriz expõe aposta em remédios contra a obesidade. O Congresso Brasileiro aprova 35 novas orientações e destaca ouvir paciente e dar logo início ao uso do farmacológico. E de acordo com o destaque do estado de São Paulo, um indivíduo fica em média 6 anos tentando perder peso de diversas formas. Agora sobre moradia popular em São Paulo, Prefeitura limita valor de venda e aluguel em unidade de baixa renda. Decreto também veta Airbnb em apartamentos feitos por construtoras que receberam benefícios milionários na cidade. E a Justiça apontou que a Prefeitura estaria sendo negligente na fiscalização. PEC aprovada no Senado iguala guarda de trânsito a policiais. Os especialistas alertam que isso dá margem para que mais grupos exerçam pressão para serem considerados da mesma categoria. E alguns representantes afirmam que a mudança reconhece uma atividade que já é exercida na prática. Já na editoria de esportes, temos aqui a primeira matéria sobre o Campeonato Brasileiro. Palmeiras perde para o Cruzeiro e deixa a liderança antes do Mundial. Time alviverde tem despedida melancólica e segue agora para o torneio nos Estados Unidos. Dia também foi de adeus para Estevão, que deixa o clube amargando uma derrota. E ainda sobre futebol, empate sem gols com Vitória destaca crise corintiana. E o jogador Neymar assiste Botafogo bater o Santos após ser expulso. E sobre o Fórmula 1, Oscar Piastri vence o GP da Espanha com Bortoleto em 12º lugar. E na área sobre tênis, Carlos Alcaraz derrota americano em Roland Garros. Na editoria de Economia e Negócios, a primeira matéria é sobre consumo. Marcas chinesas de eletrônicos aceleram investimentos no país. O avanço das marcas chinesas segue rota já trilhada pelas fabricantes japonesas e sul-coreanas. E sobre consumo ainda, produção local é estratégia para ampliar linhas de produtos no país. Com fábricas próprias ou terceirizando a produção, marcas já oferecem também refrigeradores e máquinas de lavar. Aqui nesta imagem temos o André Alves, da empresa Oppo Brasil. Aposta nos celulares com recursos de inteligência artificial. Já na editoria de negócios, nós temos aqui uma entrevista com Roberto Azevedo, ele que é ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Segundo ele, Lula deve evitar antagonismo aos Estados Unidos. O embaixador diz que o Brasil precisa se mostrar como parceiro confiável à China e aos Estados Unidos. E, por último, nós temos aqui o obituário de Stanley Fischer, economista que enfrentou várias crises globais, morre aos 81 anos de idade.
Agora eu convido o Oceli para apresentar as páginas internas do jornal O Globo. Jornal Globo, eu começo, Sara Internauta, com as páginas de opinião, que são dois editoriais. O primeiro diz o seguinte: o Supremo tem o dever de impor a lei às redes sociais. Artigo do Marco Civil da Internet que exime as redes sociais de qualquer responsabilidade é flagrantemente inconstitucional. Segundo editorial, novo Código Civil poderá reduzir judicialização em condomínios. Com poderes ampliados, a Assembleia de Condomínio será foro para resolver disputas, desestimulando recurso à justiça comum. Agora vamos para as páginas de política do jornal O Globo desta segunda-feira. PACzinho, sem marcas, obras menores viram a aposta do governo federal para tentar melhorar a imagem de Lula. Lula sai em defesa do ministro Alexandre de Moraes e critica ações do governo dos Estados Unidos. O petista também fez aceno ao presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota, em meio ao desgaste causado pelas mudanças no IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E nesse mesmo evento, ele está aqui ao lado da Janja, que foi o Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro, ontem em Brasília, o prestigiado por Lula e por Hugo Mota, o João Campos, prefeito de Recife, assumiu a presidência nacional do partido. Aos 31 anos, prefeito de Recife é o terceiro membro da família dele a comandar a sigla de centro-esquerda. O avô dele, o Miguel Arraes, cearense Miguel Arraes, foi presidente nacional do PSB, e o pai dele, que morreu naquele desastre de avião, o Eduardo Campos, também foi presidente nacional do PSB. O atual presidente Carlos Siqueira estava no comando do partido há 10 anos e agora foi eleito por aclamação, não houve nem disputa de chapa. O João Campos assumiu ontem a presidência nacional do partido. Corrida por vaga no STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem lobby e intrigas no estado de Alagoas. Enquanto Lula segura vaga, nomes da lista tríplice geram atrito entre parceiros tradicionais no estado de Alagoas e antecipam discussões sobre palanques eleitorais em 2026. JHC contraria o aliado Arthur Lira, que é de Alagoas, é do PP de Alagoas, ao tentar emplacar a tia no STJ. A disputa por uma vaga no Superior Tribunal de Justiça tem provocado ruído entre aliados em Alagoas e antecipou as discussões sobre a formação dos palanques da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista vem segurando a indicação de um nome para ocupar a vaga do representante do Ministério Público no Tribunal, no STJ, pela qual batalham vários grupos. Entre os cotados, como mostrou a colunista do jornal Globo, Malu Gaspar,
quem mais provoca intrigas e puxadas de tapete é a indicada na lista tríplice Maria Marluce Caldas. Ela é procuradora de Justiça do Ministério Público alagoano, que surgiu como azarão na escolha da lista tríplice em outubro do ano passado e bagunçou um jogo que parecia decidido a favor do procurador Sami Barbosa, do Acre. Ele é candidato, o Sami é candidato apadrinhado pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes, como Flávio Dino, Alexandre de Moraes, que torcem pela escolha, não só torcem, né, fazem lobby, fazem pressão pela escolha de Sami Barbosa. Carlos Frederico Santos, do Ministério Público Federal, fecha a relação à lista tríplice submetida a Lula. Portanto, tem Maria Marluce Caldas, Sami Barbosa e Carlos Frederico Santos. Lula vai escolher um para ir para o STJ. A demora do presidente em definir o ocupante da vaga levou a um embate entre os grupos rivais no estado de Alagoas. De um lado do tabuleiro estão o governador do estado, o Paulo Dantas, que é do MDB, e o clã dos Calheiros, Renan Calheiros e companhia, que inclui o próprio senador Renan Calheiros e o ministro dos Transportes, o Renan Filho, ambos do MDB. Do outro lado, o ex-presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, que é inimigo visceral dos Calheiros. Está também ao lado de Arthur Lira o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, também ele do PL, o Arthur Lira é do PP. E o prefeito de Maceió é do PL, do Partido Liberal. E JHC, que está disposto a fazer de tudo para emplacar Maria Marluce, que é sua tia. Desde o início da campanha pela parente, JHC ouviu de aliados de Lula que teria que trocar o PL, ele teria que trocar o PL. O JHC é o João Henrique Caldas, que é o prefeito de Maceió. Então, o JHC, o João Henrique Caldas, ouviu de aliados de Lula que ele teria que trocar o PL de Bolsonaro e, que é muito próximo do bolsonarismo, também teria que deixar por um partido da base aliada do governo. Algo que até agora não aconteceu e o Lula não vai indicar a tia dele para ir para o STJ, um cargo vitalício, a uma pessoa que é ligada a um político do PL. Não vai. Na avaliação de interlocutores do prefeito, ouvidos reservadamente, a grande barreira para a indicação da tia dele, a tia Marluce, não é o clã do Renan Calheiros. Não é, que é adversário histórico lá em Maceió. E sim o Lira Neto, que é seu aliado. Se Lula tivesse o sim do Arthur Lira, essa indicação já teria acontecido. Um rompimento político entre o prefeito de Maceió e o Arthur Lira está próximo, diz um parceiro do prefeito sobre o clima acirrado que teve a exoneração de servidores ligados a Arthur Lira na Secretaria de Educação
da Prefeitura de Maceió. O prefeito já botou para fora todos os indicados, todos os apadrinhados do Arthur Lira. Lira não gostou do teor de uma conversa que o JHC, que é o João Henrique Caldas, teve em encontro recente em Brasília com Lula e também o prefeito de Recife, João Campos, no qual discutiu os termos de sua eventual saída do PL de Jair Bolsonaro e a sua ida para o PSB de João Campos. Na conversa, JHC teria declarado apoio à reeleição de Lula e se colocado à disposição não apenas para deixar o PL, mas de fazer aquilo que o petista quisesse nas próximas eleições, seja disputar o governo estadual de Alagoas ou uma vaga de senador por Alagoas. O recado foi interpretado ali nos políticos no entorno de Arthur Lira como um sinal de que o prefeito está disposto a trair qualquer um para emplacar a tia no STJ. Não existe almoço grátis. Os dois têm um acordo pelo qual o ex-presidente da Câmara disputará o Senado, que é o Arthur Lira, né, o ex-presidente da Câmara, disputará o Senado no próximo ano, de 2026. Enquanto o prefeito de Maceió tentará o governo do estado de Alagoas, possivelmente pelo PSB, deixando o Partido Liberal de Bolsonaro. Diante dessa movimentação do aliado, Arthur Lira passou a temer que o João Henrique aceite não concorrer ao governo contra o Renan Filho e prefira disputar o Senado. Renan Filho vai ser candidato a governador de Alagoas. O apoio de JHC interessa ao PT porque o prefeito é uma das principais lideranças do campo da direita no Nordeste. Além disso, Maceió, a capital, foi a única capital da região em que Bolsonaro derrotou Lula nas eleições presidenciais de 2022. Na mesma ocasião em que Lula ouvia o recado do prefeito de Maceió, auxiliares do presidente questionaram o prefeito sobre essa costura política com Arthur Lira. O acordo político entre eles não foi deixar a família Calheiros no governo, com JHC, governador, e Arthur Lira no Senado. Só que, quando veio a lista do STJ, a lista tríplice, o prefeito de Maceió ficou desesperado e foi correr atrás do apoio de todo mundo, narra um aliado de Arthur Lira. Foi correr atrás do apoio de todo mundo para colocar a tia Marluce no STJ. Ninguém sabe se o prefeito de Maceió vai trair Arthur Lira. Se ele vai trair Arthur Lira ou não. E o Lira cobra do prefeito para assumir publicamente o lado nas próximas eleições. Ele quer uma definição logo. E o JHC está cozinhando o galo. Por quê? Porque o objetivo dele agora é indicar a tia Marluce no STJ. O prefeito fica em cima do muro. Ele não nega que fez acordo com o Renan e diz para Arthur Lira que a parceria está mantida. Está todo mundo desconfiando de todo mundo lá em Alagoas. Enquanto rivais se digladiavam nos bastidores,
o governador Paulo Dantas, aliado dos Calheiros, da família Calheiro, Renan Calheiro e companhia, entrou num fogo cruzado para deixar claro a Lula o veto dele à candidatura da tia Marluce para o STJ e o endosso dele para a indicação de Sami Barbosa, lá do Acre. Sami Barbosa, que é apadrinhado pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. O movimento, porém, não convenceu os aliados de Arthur Lira, que falam em jogo duplo do JHC. O governador se opõe publicamente à indicação da tia de JHC, mas seus padrinhos políticos sinalizam nos bastidores que concorda com a escolha da tia Marluce para o STJ. Essa foi a última matéria na editoria de política. Agora vamos para a editoria de Brasil, do jornal o Globo. E a primeira matéria é dizendo: para não ser esquecida, decisões judiciais e ações do Ministério Público Federal e do governo resgatam as memórias e os traumas da ditadura. E esse prédio aqui, lá no Rio de Janeiro, era do DOI-CODE. Era onde a polícia levava os comunistas para lá, na época chamava de comunistas, terroristas, levava para lá para torturar. E bater no cara, torturar, colocar no pau de arara, dar choque, até o cara entregar os companheiros lá dele. Os outros. É o DOPS, que era o prédio do DOPS, que hoje está abandonado. O Ministério Público Federal opinou que a antiga sede do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, no centro do Rio, esse imóvel retorne ao governo federal para a criação de um memorial. Tem outro imóvel também no Rio de Janeiro que o MPF quer que passe para as mãos do governo federal para fazer lá um museu chamado a Casa da Morte. Esse imóvel fica lá em Petrópolis, lá onde a família imperial tem uma casa muito bonita, um palácio, na verdade, onde a família imperial passava férias. E essa Casa da Morte era usada na tortura de presos. O mais caro remédio. O governo prevê gastar R$1 bilhão para tratar por 2 anos 137 pacientes brasileiros com a doença AMI. AMI é uma sigla, é a atrofia muscular espinhal. AMI, atrofia muscular espinhal. É uma doença degenerativa, remédio só tem fora do país e é muito caro, mas a justiça mandou comprar para não deixar esses 137 pacientes morrerem à míngua, desassistidos. Editoria de Economia do jornal O Globo. Prejuízo dobrado. Correios tem perda de 1 bilhão e 700 milhões de reais, enfrenta falta de insumos e atraso em pagamento. Falta até envelope, segundo os carteiros. Estatais têm perda recorde de 2,73 bilhões de janeiro a abril deste ano. E os Correios, desses 2 bilhões e 73 milhões, os Correios contribuem com 1 bi e 700.
Banco Central vai lançar Pix automático para contas recorrentes. A funcionalidade chegará a instituições no dia 16 deste mês e promete simplificar pagamento de serviços, assinaturas e mensalidades. Editoria de Rio de Janeiro. A cidade de São Gonçalo é cortejada tanto pelo prefeito do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, como pelo presidente da Assembleia Legislativa, o Bacelar, porque os dois são pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. E o Bacelar hoje também pode, a qualquer momento, assumir a vice-governadoria, porque o vice-governador foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, a vaga de vice-governador está aberta e, por ordem de sucessão, quem assume a vice-governadoria, e se caso o governador Cláudio Castro deixar o governo, ele é que vira governador, o Bacelar, hoje presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Pois a cidade de São Gonçalo, que fica a cerca de 35 quilômetros do Rio de Janeiro, São Gonçalo, pela ponte Rio-Niterói, passa Niterói, aí vem a São Gonçalo, uns 35 quilômetros. A cidade atrai interesse tanto do prefeito do Rio, que é o Eduardo Paes, como de Bacelar, na disputa pela eleição estadual do próximo ano. Novas regras na orla marítima do Rio de Janeiro provocam ajustes e dúvidas. O decreto do prefeito, em vigor nas praias do Rio, tem fiscalização pontual e adaptação lenta. Ciclomotores seguem circulando, enquanto barracas trocam garrafas de vidro por PET. A prefeitura aplicou algumas multas, mas nenhuma aos quiosques que funcionam na orla marítima. Incêndio em Casarão da Lapa deixa 2 mortos e feridos. Orgulho LGBTQIA+. Junho mais colorido no Rio de Janeiro. Circuito Rio de Cores leva iluminação temática a pontos turísticos do Rio, com descontos e programação especial durante o mês. Ainda na página de negócios. Ser ou não ser MEI. MEI é microempreendedor individual. Eis a questão fiscal. O microempreendedor individual que passar a faturar acima de R$ 81 mil por ano deve se converter ao regime de microempresa. O microempreendedor individual só pode faturar até R$ 81 mil por ano. A partir disso ele pede a condição de MEI, de micro e de microempreendedor individual e passa a ser a microempresa. Editoria de Mundo. Drones ao ataque. Ucrânia e Rússia fazem grandes ofensivas aéreas. Exército de Israel expande a operação terrestre em Gaza. À sombra do impeachment de Yoon, Coreia do Sul escolhe novo presidente. Baile de bola. Em despedida para o Mundial, o Flamengo deixa Fortaleza nas cordas e assume a liderança. O jogo foi de 5-0 para o Flamengo. Vasco sofre com problema de eficácia nas finalizações. Fluminense vence o Inter, cola no G4 e vai em alta para o Mundial. Botafogo se aproveita da expulsão de Neymar e vence. Alvinegro sente a ausência de Igor Jesus e Cuiabano, que devem ser vendidos ao Forest da Inglaterra e precisará repor a altura.
E por último, é a capa do caderno de cultura do jornal o Globo, é o segundo caderno. Ele diz assim: eu quero um caso no campo. Isso não é no campo de futebol, é no campo rural. O chamado estilo Small Tower Romance, que é romance em pequenas cidades, ficção ambientada em pequena cidade dos Estados Unidos, conquista leitores com moças urbanas desiludidas, galãs rurais, vizinhos excêntricos e muito sexo. São livros que acalantam o leitor, diz influenciadora americana Melissa McTernan. Antes de passar para a colega Sara para mostrar para os senhores e as senhoras as matérias internas do Correio Brasiliense, vamos agora a um pequeno intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Agora, nas páginas internas do jornal Correio Brasiliense, temos aqui a primeira matéria de política, que vai tratar aí de um assunto relacionado a poder. IOF é o bode na sala para negociar emendas. Fontes do governo afirmam que a insistência no decreto do imposto sobre operações financeiras serve para forçar o debate relacionado aos recursos nas mãos dos congressistas. Planalto e equipe econômica querem que parlamento colabore no fechamento da conta. A insistência do governo em manter o decreto que ampliou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, tem um objetivo político-econômico embutido: abrir o debate sobre o valor a que chegaram as emendas parlamentares e a necessidade de levar o Congresso a dar a sua parcela de contribuição no corte das despesas, além dos 7 bilhões de reais anunciados na última semana. Desde o início deste terceiro mandato do presidente Lula, os ministros palacianos e a equipe econômica reclamam que o valor destinado às emendas é muito alto. Agora, mais uma vez, o governo tentará forçar essa negociação. O que se ouve entre os ministros é que era preciso colocar esse bode na sala para levar o legislativo a negociar. E Fernando Haddad recebeu do presidente da Câmara um ultimato. Em 10 dias, deve apresentar uma proposta que substitua ou amenize o aumento do IOF. E o Correio Brasiliense nos traz em destaque que 50 bilhões de reais é quanto o Congresso controla em emendas, sendo que a maioria desse valor deve ser aplicado de forma impositiva. Ou seja, é de liberação obrigatória, e o governo cobiça esse recurso devido ao crescimento da despesa e das dificuldades de fazer os cortes. E a próxima matéria ainda sobre este assunto: controle de gastos públicos, problema crônico que piorou. O terceiro mandato do presidente Lula tem sido marcado pelo dilema de como financiar uma agenda expansionista de programas sociais sem aumentar impostos, onerando contribuintes. Analistas ouvidos pelo jornal Correio confirmam que a situação das contas é um problema crônico e anterior ao atual governo, mas avaliam que a continuação do problema tem responsabilidade da atual equipe econômica. Segundo o especialista em contas públicas Murilo Viana, Lula III falhou em limitar o crescimento de despesas obrigatórias desde antes de assumir, quando negociou com o Congresso a PEC da transição.
no fim de 2022, que permitiu ao governo gastar 145 bilhões de reais acima do teto de gastos, sendo 70 bilhões só para o Bolsa Família. E nessa entrevista nós temos aqui as duas falas em destaque dos especialistas. Temos, por exemplo, Murilo Viana, ele que é especialista em contas públicas. E ele disse o seguinte: o governo não promoveu mudanças significativas no âmbito das despesas. Pelo contrário, quando cai o teto de gastos e cria a PEC da transição, o executivo não aproveita para criar algum mecanismo de correção dos valores da saúde e da educação. Também temos aqui o Rafael Prado, economista da GO Associados. Algumas coisas que ficaram para trás naquele pacote que o governo divulgou em novembro e que poderiam voltar para a mesa agora, como a revisão de penduricalhos do judiciário. Isso afeta as contas públicas e não está sendo discutido. E ainda na política, temos aqui um assunto sobre as eleições do próximo ano. Motivação contra a extrema-direita. No Congresso do PSB, Lula fala em concorrer a mais um mandato e exorta a união das esquerdas para a disputa às vagas ao Senado. Carta moderniza um país de política e economia frágeis. Sarney cumpre promessa de Tancredo e, em mensagem enviada em junho de 1985, propõe a Constituinte, que pretendeu reduzir mandato presidencial, teve protagonismo do Centrão e flertou com parlamentarismo, mas consolidou Estado de Direito. E aqui nós temos essa foto com a seguinte legenda, que é Ulisses erguendo o exemplar da Constituição Cidadã, como ele mesmo classificou. Mas, para que os parlamentares chegassem a tal resultado, os embates foram intensos. Já na Editoria Brasil, temos aqui a matéria sobre meio ambiente, protestos contra o PL da devastação. O projeto que afrouxa as regras para o licenciamento tramita em caráter terminativo na Câmara e preocupa ambientalistas. Diversas cidades brasileiras registraram ontem manifestações contra o projeto de lei número 2159 de 2021, que muda as regras sobre o licenciamento ambiental, apelidado por ambientalistas de PL da devastação. Os protestos ocorreram simultaneamente em pelo menos 11 capitais por todo o Brasil, com a concentração de ativistas, organizações socioambientais, não governamentais, estudantes e cidadãos mobilizados em defesa da legislação ambiental brasileira, como por exemplo nessa foto lá em Curitiba. A concentração ocorreu nas ruínas de São Francisco, ao lado da tradicional Feira do Largo da Ordem, com faixas e cartazes. E já em São Paulo, manifestantes se reuniram na Avenida Paulista. Já sobre economia, temos aqui sobre negócios, empreendedorismo que conecta e transforma. Organizações de impacto social florescem no Brasil e alcançam comunidades, como as devastadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Já na Editoria Mundo, sobre a guerra na Ucrânia, drones destroem 41 aviões russos. Em operação militar que teria sido planejada há 18 meses, com a participação de Volodymyr Zelensky, 117 veículos não tripulados causaram prejuízos estimados em 7 bilhões de dólares para Moscou. Hoje, os dois países retomam negociações de cessar-fogo que acontecerá na Turquia. E sobre violência em Gaza, tiroteio em centro de distribuição de ajuda. E nesta foto nós podemos observar palestinos empurrando carroça com os mortos, mas Israel negou os disparos. Já no caderno de Tecnologia e Inovação, mais precisão no exame pulmonar. Criado por uma pesquisadora brasileira, modelo baseado em inteligência artificial é capaz de prever com segurança e precocemente a progressão de doença associada à artrite reumatoide, que pode levar à morte do paciente. O método aplica algoritmos às imagens obtidas em tomografias computadorizadas para detectar os sintomas iniciais. Já no caderno de cidades, temos aqui um assunto sobre empoderamento, empreender como libertação feminina.
Tornar-se dona do próprio negócio tem sido um dos caminhos percorridos por mulheres vítimas de violência doméstica na busca pela sua própria autonomia. Conheça histórias pessoais e de projetos que incentivam essa forma de emancipação feminina. E no Caderno de Cidades, 32 quilômetros de peregrinação e fé. Com 6.000 fiéis reunidos, a tradicional Caminhada Mariana de Maio teve sua 39ª edição, realizada da noite de sábado até a manhã de ontem, com missa e a travessia de um percurso entre Gama e Asa do Sul. E ainda em cidades, temos aqui um caso sobre o trânsito. O policial e advogado goiano mortos num acidente. Além dos dedos de pinga e de prosa. Festival da Cachaça de Brasília atrai cerca de 25.000 visitantes e movimenta o desenvolvimento do negócio. Já no Caderno de Esportes, passeio rumo à liderança. Com melhor ataque e defesa da Série A, Flamengo goleia o time de Fortaleza com ótima atuação coletiva e assume o primeiro lugar da elite nacional. Derrotado pelo agora vice-líder Cruzeiro, Palmeiras despenca para a 4ª colocação. E por último, temos aqui um assunto sobre as eliminatórias, hora de vestir a camisa. Diante do desafio do tempo curto, Carlo Ancelotti recebe jogadores e realiza primeiros treinamentos à frente da seleção brasileira, visando aos jogos contra Equador e Paraguai. Oceli, o que temos nas páginas internas do jornal O Povo desta segunda-feira? Nós temos um registro sobre a festa do Pau da Bandeira, lá em Barbalha, que dá início aos festejos juninos, naquela cidade do Crajubá, Crato, Barbalha, Juazeiro e Barbalha. Temos uma matéria na editoria de Farol dizendo sobre o imposto de renda, que as declarações do imposto de renda ficam abaixo da expectativa. Nas páginas azuis, a entrevista de hoje, de toda segunda-feira, o Jornal Povo traz uma entrevista exclusiva, e a entrevista de hoje é com Lia de Itamaracá, porte de rainha. Aqui é a foto dela, com muitas risadas e muita força. Lia de Itamaracá conta a história que a fez sair de uma casa de taipa no interior pernambucano até a fama nos grandes palcos do mundo. Ela dança de ciranda. Ela divulga esse tipo de terapia mundo afora. A reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre as máfias por trás do jogo do Tigrinho. A gente fica pensando que é só aqui no Brasil. Não, é internacional. Esquemas movimentam dezenas de bilhões de reais, feitos a partir de algoritmos manipulados e propaganda enganosa. E isso pagando a esses influencers, esse pessoal que tem muitos seguidores na internet, pagando a eles para eles dizerem que ficaram ricos apostando no Tigrinho, apostando nessas casas de bet. Aí mostra carrões, mansões, ganhei tudo nas casas de aposta, enganando o povo. Também temos matéria na área de política. Eduardo Girão, o senador do Ceará, descarta apoio à RC e diz que candidatura ao governo do estado deve sair ou do PL, Partido Liberal, ou do partido dele, o Novo. Missa de Santo Antônio em Barbalha reúne Camilo, reúne Elmano, Roberto Cláudio e Carmelo Neto. O senador Cid Gomes e outros cearenses têm cargos na chapa de João Campos, no PSB, na direção nacional do PSB. Elmano elogia Jade, mas adia definição
da candidatura a vice até 2026 para evitar conflito na base aliada. O João Paulo Biagi escreve: Davi Alcolumbre e Hugo Mota colocam a faca no pescoço de Lula. Primeira matéria na editoria de Economia. Ceará tem mais de 172 mil empresas inadimplentes e atinge recorde histórico. INSS sabe precisamente quem são as pessoas que foram lesadas por fraude com desconto indevido nas suas aposentadorias e pensões. E por último, na editoria também de Economia, é uma matéria dizendo que Viçosa do Ceará, uma cidade lá na Serra da Ibiapaba, na zona norte do Ceará, tem o maior número de cachaçarias do Brasil. E lá também o Festival da Cachaça é muito concorrido, como nós vimos hoje na capa do jornal e nas páginas internas do jornal Correio Brasiliense, que lá em Brasília também está havendo o Festival da Cachaça. Com a apresentação agora das páginas internas do Jornal Povo, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 2 de junho, agradecendo a sua audiência aqui na TV da Transparência, convidando você para continuar com a nossa programação e também dê uma olhada no blog do Edson Silva. Lá você encontra matérias exclusivas sobre administração pública, sobre os bastidores da política local e nacional, sobre matérias do Poder Judiciário. Nosso muito obrigado. E até mais.